Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Porto Ferreira Hoje. E hoje eu estou aqui com Edson Pudense. Muito conteúdo, muita informação para você. Fique até o final desse podcast e acompanhe todo o nosso conteúdo. Edson Pudense, seja bem-vindo. Se apresente para a audiência. Ok. Bom, primeiro, muito obrigado, pelo espaço, por ser convidado, por vocês entenderem que eu tenho algo a contribuir. Meu nome é Edson, sou advogado, cursei psicologia. Minha primeira faculdade eu entrei em dezembro de 80, estou com 62 anos, tenho 2 filhos, Atuo hoje mais na área tributária e na gestão de negócios de um grande grupo aqui no estado de São Paulo e viajo muito, quase nunca estou aqui, por isso que nós tivemos até dificuldade de agenda. Mas não é por desinteresse não, é pela grande ocupação. Edson, fala pra gente um pouquinho, você veio para Porto Ferreira em 88, é isso? Como foi essa transição? Você veio de São Paulo para cá? Quais eram os objetivos da época? Eu morava em Portugal e assim que eu voltei de Portugal, eu vim para Porto Ferreira porque eu fui contratado pela Johnson. Então eu era representante comercial. E Porto Ferreira, eu não conhecia Porto Ferreira, fazia parte da minha região. Mas eu morava em Rio Claro, então estava muito difícil para mim. Aí fui fazendo alguns relacionamentos, algumas amizades e fui convidado a mudar para cá. Não, vem para cá, tal. Até me lembro um fato muito interessante, que na época eu fui para uma república de funcionários da Margírios, de uns técnicos também que vieram de outras cidades, e cada um tinha seu quarto. E então tinha um espaço para mim, conseguiram um espaço para mim, assim começou minha vida em Porto Ferreira. Edson, e como que é conciliar, eu vi aqui, direito, psicologia, administração pública, palestrante, é bastante coisa. Como que você concilia tudo isso, Tem hora que nem eu sei como, mas a verdade é que todos nós, temos sim condição de ter múltiplas funções, múltiplas atividades. É uma questão de você se sentir confortável em cada coisa que você faz. Se aquilo está te incomodando, você não vai fazer direito. Então, quando eu fui para o serviço público, por exemplo, eu fui a convite na época do prefeito Maurício e eu era para ficar 2 anos, acabei ficando 5 anos. Fui para ser diretor, hoje secretário de obras. Eu não tinha a menor ideia o que era ser secretário de obras. Eu conhecia gestão. E o Maurício, na época, até com o falecido Gilson Strozzi, que me procurou, sempre fui amigo do Gilson, da família dele, eles me procuraram e falaram: Edson, a gente não quer um engenheiro lá, a gente quer alguém para nos ajudar a organizar o setor. Então foi com esse objetivo. E aí eu tomei gosto, Tomei gosto e a gente felizmente entregou bastante coisa. Me frustrei porque eu gostaria de ter feito mais, mas nem as verbas e nem o tempo foram suficientes. Mas a gente se empenhou e eu diria que a obra símbolo da gente, não a mais importante, a obra símbolo foi o Calçadão. Ali, para quem é de Porto Ferreira, sabe, era uma região escura, abandonada, acompanhando o leito da antiga ferrovia, lá na FEPASA, lá embaixo, e eu vi uma cena, eu vi uma senhora, uma jovem mãe com um carrinho de bebê, tentando andar entre as árvores e a cerca que tinha ali, não tinha espaço, porque a raiz destruiu toda a calçada, e essa mãe teve que atravessar a avenida e ir na outra calçada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, poxa, por que não a gente aterrar isso aqui, fazer uma calçada mais larga, iluminada, tal, uma obra simples. É uma obra simples, ela ficou muito bonita. Hoje até mando um recado para o prefeito, cuidar um pouquinho do calçadão, está precisando. Eu sei que as coisas não são fáceis, não estou fazendo aqui uma crítica ao André, mas eu sinto que precisa um pouquinho de cuidado. A gente vê lá lâmpadas queimadas, aquele globo é plástico, eu escolhi esse material plástico justamente para não quebrar, mas ele está sujo. Então eu estou falando assim, de água, sabão e uma vassourinha, já faria uma diferença muito grande, e eu tenho certeza que a prefeitura tem condição de deixar aquilo de acordo com aquilo que
o cidadão de Porto Ferreira merece. Porque quando a gente faz qualquer coisa na vida pública, a gente não faz para si, a gente faz para o outro, para o outro. E é servidor público, por isso que o nome é servidor público, que realmente é servir. Não é para o nosso deleite, é para o conforto do cidadão que paga imposto. Edson, e pegando um gancho nesse ambiente aí público, você acha que as dificuldades na época em que você foi um servidor público, os desafios eram maiores e as coisas aconteciam mais mesmo com os desafios, e hoje talvez seja mais fácil, mas não acontece? Qual a sua percepção em relação a isso? Olha, mais uma vez eu vou falar de uma forma em que pode denotar uma crítica ao atual prefeito, mas não é uma crítica. Eu vou falar com base na constatação. O Dr. Maurício não tinha vocação nenhuma para ser prefeito, mas ele tinha uma coisa muito importante: ele delegava. Então ele tinha consciência de que ele não tinha certos conhecimentos, embora uma pessoa preparada, culta, delegado de polícia, advogado, palestrante, é um homem preparado por quem eu tenho muito respeito e gratidão pela confiança que ele teve em mim, mas ele delegava. Eu posso citar 2 cargos assim que eu não tenho o que falar. Eu fui secretário o tempo todo junto com a professora Cecília, e eu sei que na educação ela tinha plena liberdade e fez um bom trabalho, e a gente lá na Obras, com toda a nossa equipe, porque essa era outra questão, eu tinha uma equipe, eu não fazia nada sozinho, e não estou falando isso para ser politicamente correto, realmente eu não faria nada que atribuem a feito meu, se eu não tivesse a equipe que eu tinha. Então, poder formar uma boa equipe, na minha opinião, é a chave do sucesso. Então, você não precisa ser o prefeito sabe tudo, você não precisa ser o gerente sabe tudo, mas perceber nas pessoas fontes de conhecimento e se utilizar desses conhecimentos. Por exemplo, só não querendo me estender muito para não atrapalhar teu roteiro, mas eu vejo que às vezes vai se buscar fora da prefeitura pessoas que não estão preparadas, e você tem excelentes servidores públicos, mal aproveitados, não valorizados, não estimulados, e vão sempre ficando para trás. Eu te diria, qual estímulo tem um servidor público? Que ele se mata de trabalhar, ele faz curso, ele prepara, ele vai em reuniões, vai para Brasília, vai para São Paulo, vai nas regionais, aí de repente vem uma pessoa que, com todo o respeito, não entende absolutamente nada. Ele passa a ter o melhor salário, que essa pessoa vai ocupar o cargo de secretário, e tem o menor conhecimento. Ah, mas é amigo do prefeito. Olha, amigo do prefeito, o prefeito trata lá na casa dele. No serviço público você não tem amigo. Aliás, não tem lugar melhor para você promover inimigos. Porque você vai desagradar muitos interesses. Porque na vida, não só no serviço público, aquele que fala sim o tempo todo é o bonzinho, é o legal. Agora, aquele que fala não posso, não é correto, não devo, não é legal, esse é o chato. Mas não, ele está lá cumprindo aquilo que todos deveriam cumprir. Eu não estou falando dos exageros, eu não estou te falando sobre você não ser uma pessoa maleável, flexível, compreensível. Mas há um limite. E o limite do servidor público é a lei. É aquilo que a lei me permite fazer, não o que eu quero fazer e bem entendo. Senão vira uma bagunça. Você vê o país que quase teve um golpe de Estado há pouco tempo e tem muito cidadão brasileiro batendo palma. Nós quase voltamos a 1964. Eu sou filho da ditadura, eu nasci em 63. Eu sou filho de um major da Força Aérea. Meu pai foi caçado, já é falecido. Da noite para o dia, chegou um oficial na porta de casa, eu morava dentro do Campo de Marte, em São Paulo, eu nasci no Hospital da Força Aérea.
E minha mãe recebeu um aviso que tinha que arrumar o transporte, pegar as coisas dela e sumir de lá, da noite para o dia. Porque os militares queriam colocar alguém deles de confiança. Meu pai não era de confiança. Sabe qual foi o crime do meu pai? Assinou um manifesto contrário às execuções que estavam acontecendo em nome da democracia. Que democracia que se mata? É como aquele um que mata e fala que matou por amor. Não, você não matou. Amor, você vive por amor, você não mata por amor. Então, voltando à nossa casinha Porto Ferreira, eu digo que não é este prefeito, que eu não tenho nada contra ele, não sou inimigo dele, fomos colega de escola. Tem uma particularidade, a gente foi vizinho por um bom tempo. Eu tive um acidente na estrada, o André Braga me socorreu, saindo da faculdade em São Carlos, e eu não esqueço das coisas. Mas eu também não posso, pelas gentilezas, não posso pelo falar, como é que é, a pessoa de fala mansa, porque o André trata todo mundo bem, conversa com todo mundo, eu não posso também dizer que ele está indo muito bem. Agora, eu não sei se ele está indo muito mal, porque eu realmente não tenho ficado muito em Porto Ferreira. Mas, pelo que eu observo, Porto Ferreira parou. E Porto Ferreira precisa progredir. Teve um fato muito importante. Eu perdi vamos dizer, uma parada, usando uma linguagem mais simples, com o prefeito Maurício, porque eu defendia que Porto Ferreira comprasse uma área, e há dinheiro para isso, sempre há dinheiro para isso, e Porto Ferreira ter definitivamente o seu primeiro distrito industrial. Se nós não tivermos como atrair para Porto Ferreira uma infraestrutura para que uma empresa diga, por que eu não vou para Pirassununga, não vou para Leme, não vou para Lages e vou para Porto Ferreira? Você tem que dizer, porque Descalvado está aqui do lado, todas essas cidades oferecem opções. Nós oferecemos o quê? A gente fala para o empresário o seguinte, a gente fica às margens da Anhanguera. Legal. O que mais? Então, não tem mais nós não temos o que oferecer. E se nós não trouxermos novos empregos para Porto Ferreira, não adianta trazer faculdade para Porto Ferreira, porque a gente vai formar os nossos jovens, e essas meninas, esses meninos, essas moças e esses moços não vão ter onde trabalhar e vão ter que ir para o subemprego. E aí a gente não tem massa salarial. Se você não tem massa salarial, não tem consumo. Como é que nós vamos gastar no comércio local? Como é que nós vamos evoluir, construir, construção civil, lançamento de prédios que mostra que a cidade está prosperando, se a gente não melhora a massa salarial da cidade? E aí os empresários heróicos de Porto Ferreira, heróicos, porque eles não recebem nada do poder público, nem incentivo, eles ficam levando pedrada, mas o que eles podem fazer? Já não está fácil para eles, carga tributária complicada, esse mundo de ponta cabeça, cada hora uma tarifa, cada hora uma ameaça, você não sabe nem se o país vai ser invadido amanhã depois, tem um maluco nos Estados Unidos. Agora, enquanto a gente não é invadido, enquanto nenhuma bomba cai aqui, nós precisamos fazer a lição de casa. Nós precisamos cuidar do nosso povo, mas com pensamento no que o povo precisa nesse momento, mas com planejamento. Eu não consigo perceber qualquer planejamento para a nossa cidade. E por que o planejamento é importante? Porque todo prefeito, ele entende que o tempo dele é de 4 anos. Portanto, ele só vai fazer aquilo que se esgota em 4 anos. Agora, se eu quero construir um distrito industrial, é um projeto para 8 ou 12 anos. Então, se eu fizer uma lei, um projeto, que garantem um planejamento plurianual, aquele prefeito, se reeleito, vai seguir, ou o sucessor dele vai dar sequência. Portanto, pode ser em 4, em 8 ou em 12 anos. Todos vão colaborar e Porto Ferreira vai ter o seu primeiro distrito industrial, com asfalto, acessos
com trevo, com energia, com gás, com água, com esgoto e toda a infraestrutura. Se nós não fizermos isso, a gente vai ter que ficar a vida inteira pedindo a Deus para que nunca deixe a Margiros embora. E eu cito nominalmente a Margiros porque eu gosto muito do Zé Carlos, penso que é uma pessoa abençoada, ele e a equipe dele, e graças a Deus nós temos uma empresa que já garante um lote. Sem contar as outras centenas de pequenas e médias empresas que tocam essa cidade, mas pode ver, ou a pessoa entrega o currículo em uma, no outro, ele tem 3 opções. Dando um gancho nisso que você está falando, de um plano que outros prefeitos possam dar sequência, como que na sua percepção pode ser resolvida a questão de que existe muito ego também, no sentido, por que eu vou tocar o projeto de um outro prefeito? Eu quero fazer um projeto meu que tenha o meu nome, né? E não continuar o projeto de outro prefeito. E, de certa forma, isso não é bom para a cidade, né? Porque, como você falou, os projetos terminam 4 anos, começa tudo de novo. E aí parece que a cidade começa do zero novamente, né? Até tentar evoluir novamente. E um dos motivos da nossa Avenida do Comércio, que já foi uma referência, que infelizmente hoje está morrendo, né? Você acha que isso tem a ver com essa questão desse ego que existe entre prefeitos de não dar sequência em projetos, ou tem outras coisas que na sua percepção também estão impactando para a evolução daquela região e para a evolução de todo o comércio como um todo na cidade? Olha, eu sei que o que eu falei pode parecer utópico, né? Bem, esse maluco falando em construir um distrito industrial, não sei o que tem. Não é utópico. E eu vou dizer por quê. Porque sendo força de lei, o sucessor vai ter que dar sequência. Então é coragem do atual gestor, seja ele qual for, ou seja, o gestor do momento, ter a coragem de dizer, é isso que nós precisamos. Sentar com toda a comunidade da cidade, conversar, extrair uma ideia, um pensamento médio e colocar em prática. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu já até sugeri por escrito, acho que na primeira semana que o André ganhou a eleição, acho que eu mandei para ele uma mensagem cumprimentando, porque a democracia é isso, né? A democracia é isso, é desejar sucesso para aquele que venceu a eleição, e não a desgraça dele, né? Porque ele está lá, e ele está lá numa missão que a própria vida dele paga um preço alto, porque não é fácil você ser gestor de uma cidade. Então a gente tem que fazer justiça também. Não é essa maravilha que todo mundo pensa. Financeiramente é uma tragédia. Eu tenho certeza que uma pessoa que tem seus bons contatos ganha muito mais do que ser prefeito da cidade. Então é uma doação. Agora, se essa doação for sobreposta pelo ego, não vai adiantar nada. Absolutamente nada. Mas eu, não perdendo o gancho, eu enviei ao prefeito uma sugestão de que, na minha opinião, passou da hora de Porto Ferreira ter o seu pronto-socorro municipal. E eu sugeri exatamente a área ali em frente à Praça da Rodoviária, que é onde funcionava o antigo Gonço, depois veio a ETEC, todo aquele espaço. Ali nós temos em torno de 8.000 metros quadrados, você observe bem. Terreno plano, dentro da cidade, com acesso por avenida Henrique da Mota, ou seja, bem localizado para qualquer cidadão de Porto Ferreira, e também seria objeto de um plano plurianual. E você poderia centralizar nesse lugar, porque é um espaço de 8.000 metros, a Secretaria de Saúde, nós poderíamos trazer para cá um centro de tratamento oncológico de referência. Porto Ferreira tem tudo para ser um centro de diálise, né? Então, assim, mas você é sonhador, tudo isso custa caro. Eu vou dizer uma coisa para você, tudo custa caro. A questão é, mas eu vou gastar em quê? Eu vou investir em quê? Eu vou te falar uma coisa que aconteceu no nosso governo. Nós perdemos muito dinheiro, muita verba. Tinha muito dinheiro em Brasília, por falta de projeto.
E a lei me impedia de contratar projeto. Ou seja, a minha mão de obra na prefeitura, eu não posso exigir de um engenheiro recém-formado ou um engenheiro que não teve condição de fazer cursos especiais, uma pós-graduação, mestrado, um doutorado. Eu não posso exigir dele projetos arquitetônicos do tipo do Niemeyer. Mas se eu preciso de grandes projetos, eu teria que terceirizar. Nunca tinha dinheiro para terceirizar projeto. Então, o que acontece? Vamos lançar o distrito industrial. Então, nós vamos lançar um edital para contratar um projeto. Você vê, um projeto desse, ele envolve drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, toda a questão elétrica, todo o equipamento urbano, toda a infraestrutura de solo, gás, telefonia, ou seja, você precisa contratar. E nós não temos condições nem técnicas de fazer um projeto dessa grandeza. Um pronto-socorro, a mesma coisa, você tem que contratar. Você de posse de bons projetos, mas eu não tenho a menor dúvida. Você vai no governo do estado, você vai no governo federal, você vai ao BNDES. Tem dinheiro, jorrando dinheiro. Sabe o que não tem? Projeto. Falta projeto. Não é só para Porto Ferreira, não. No Brasil inteiro. Eu não sou engenheiro, mas eu não entendo por que os gestores negligenciam uma coisa tão importante, que é ter técnicos, engenheiros, arquitetos, desenvolvendo os melhores projetos para a cidade. Porque olha o que acontece. Você às vezes vai no Oba-Oba e faz um projeto mal feito. Com a melhor das intenções, mas o projeto mal feito. Chega na hora da execução, aquela empresa que pegou o projeto começa a descobrir os chamados vícios ocultos. E querem o quê? Aditamento. E são nos aditamentos que você encontra as maiores aberrações. Muitos justíssimos, a gente não pode generalizar, mas a corrupção está ali. Está exatamente ali. Agora, quando você tem bons projetos, acabou. A obra é aquela e encerrou o papo. Eu vou te dar um exemplo de projeto ruim, de péssimo projeto. O Rodoanel em São Paulo. Você acha que o Rodoanel em São Paulo demorou 20 anos por quê? Projeto mal feito. Nem vou falar de nada aqui em Porto Ferreira, vou falar de um que todo mundo conhece, o Rodoanel, que vai ser terminado agora, porque quando o governador atual entrou, tinha 90% pronto. Faltavam umas pontes lá em cima, na cabeceira, que vai sair perto lá do aeroporto de Guarulhos, um pouquinho para cima, e vão concluir. Mas projetos mal feitos. Edson, e pegando um gancho nessa questão de projetos, na sua percepção, você acha que falta boa vontade, porque parte, vamos dizer assim, de uma canetada do prefeito de contratar as pessoas certas, capacitadas? Sim. Ou não? Ou é porque, de repente, um bom projeto talvez não vá trazer voto, talvez não vá trazer a visibilidade que um prefeito busca? Eu vou usar uma expressão que pode ser que o prefeito ache que eu esteja colocando numa condição que não é essa. Mas, em regra geral, falta coragem. Falta realmente coragem de abraçar um bom projeto. Falta diálogo com a comunidade. Muitas vezes um prefeito, ele faz uma obra que ela é boa, mas ela não era necessária naquele lugar. Ela não era necessária naquele momento. E deixa de destinar dinheiro para coisa mais importante. Então falta ouvir mais o povo, ouvir a comunidade. O que acontece é o seguinte, o gestor que se elege através do voto, ele promete tudo na eleição, inclusive o diálogo. E uma das coisas que você mais ouve é, não, eu quero ouvir o povo. E depois que se elege, você não consegue marcar nem audiência com ele. Não estou dizendo especificamente Porto Ferreira, mas via de regra o que acontece. Eles ficam distantes do povo, muito longe do povo. Você tem que conversar com o povo, você tem que conversar com os empresários, você tem que conversar com as associações de classe. Por exemplo,
Qual foi a última vez que você teve notícia, vou falar de um outro tema, de um congresso municipal de educação, juntando todos os professores, diretores, aonde eles poderiam, sem qualquer pressão, de serem transferidos, perderem cargos, dizer o que está certo e o que está errado. Agora, por que você não faz? Porque se fizer é um risco muito grande, porque vai ter que ouvir. Então é melhor não fazer. Então, falta coragem. Eu diria abertamente. Eu fui muito criticado quando eu fui, vamos dizer, secretário de obras. Me achavam muito bravo, muito isso, muito aquilo. Mas algumas coisas eu faria diferente, sem dúvida. Não estou dizendo que a gente acerta sempre. Eu procurei ter, sim, uma atitude proba, correta. E devo dizer o seguinte, sofri muito, porque depois que eu saí foram quase 8 anos respondendo 5 processos. E eu falo para quem quiser ouvir, os 5 processos que eu saí da prefeitura eu ganhei todos no mérito. Nenhum foi arquivado por prescrição. Todos no mérito. Era problema, nenhum deles também apontava desvio de dinheiro. Era problema na licitação, que eu não tinha nada com isso, eu não era membro da licitação. Depois teve um problema da Funasa, que nós trocamos encanamento, e depois o prefeito fez a concessão, aí não podia ter trocado encanamento, que seria obrigatória a concessão, o que é uma visão totalmente errada. Tudo aquilo que o poder público faz em saneamento, que seja obrigação da concessionária, basta a agência reguladora do município ponderar, formalizar e compensar nas tarifas. Olha, concessionária, você teria que fazer um reservatório tal. Você não está fazendo? Eu fiz. E agora nós vamos diluir na tarifa. Então pode sim. Só que levou 8 anos para explicar isso. Mas está explicado. A gente tem que entender que quando você entra no serviço público, acabou a tua paz. Se você não tem estofo para aguentar isso, não entre. Acabou a tua paz. Eu não podia comer uma pizza com os meus filhos. Sempre vinha um, batia no ombro e dizia, doutor, eu sei que não é o momento. Ele já sabia que não era o momento. E aí ficava falando da rua dele, ficava falando, e a gente deve atender. Porque o povo é sedento de atenção. O povo precisa de atenção e o povo merece atenção. A gente precisa pôr uma coisa na cabeça muito grande. Governo federal, governo estadual, governo municipal, nenhum deles produz nada. 100% do dinheiro, quem produz é a sociedade. Então, o dinheiro que está nos cofres pertence à sociedade. E, infelizmente, boa parte dos políticos, boa parte, deputado, secretário, prefeito, governador, presidente, vice, seja quem for, ministro, parece que eles estão quebrando um galho. Ora, se você está ocupando uma secretaria e aquilo já não te rende financeiramente aquilo que você precisa para o conforto da sua família, para o sustento da sua família, pois vá trabalhar em outro lugar. Mas enquanto estiver no cargo, faça da melhor forma. Ou planeje, olha, vou ficar 1 ano, nesse paralelo eu já estou pensando uma outra coisa, mas eu vou fazer o meu melhor. Daqui 1 ano entrego o cargo e vai com dignidade embora para casa. Então eu diria para você o seguinte, sim, há uma tentação muito grande de não se envolver em obras que não dê um retorno imediato, é aquela regra que nós sofremos muito aí durante o governo, que eu tive que rasgar o centro todo para colocar drenagem, mas os mais experientes da cidade lembram que quando chovia, enxurrada levava o centro, inundava a Avenida Nicolau aqui embaixo, na época era 24 de outubro, e hoje toda a água coletada no miolo da cidade é jogada no rio, que é para onde ela deve ir. Mas eu apanhava dia e noite de comerciante, de cidadão, por que rasgou a rua daquele jeito, uma obra que não termina nunca, aí chovia, eu não podia fechar a vala, porque eu não posso jogar solo em cima de barro, porque senão isso depois estoura o asfalto. Então, assim, volto a dizer, serviço público é missão, não é emprego. Nossa, gente, tá
Tá tão intrigante o assunto aqui, política, né? Pena que o Mourão não tá aqui, que eu até me perdi na minha pauta aqui. Mas vamos lá, eu gostaria já antecipando, que o Edson voltasse aqui em outros episódios para a gente aprofundar esse assunto de política, que é muito bacana e eu acho que tem muito tema, muita coisa ainda para se discutir. Que como o Edson falou, a prioridade é o povo. Né? E nem sempre isso acontece nas gestões, né? Eu acho que são poucas as vezes que a gente pode falar assim, ó, a gestão X, Y, ou que seja, não estou falando de um prefeito ou de outro, mas são poucas as oportunidades onde a gente vê que a gestão pública está realmente preocupada com a população. Né? E antes de encerrar essa pauta política, só uma curiosidade, você teve resposta sobre o seu projeto? Nenhuma resposta, nenhum convite, nem para tomar um café e dizer, olha, você é doido, você é maluco, por isso, para de pensar nisso. Então, não tive nenhuma resposta, mas também é importante a gente fazer um reparo. Dinheiro para as demandas do povo nunca é suficiente. Isso também a gente precisa fazer um reparo. Nenhum gestor vai conseguir fazer tudo que o povo demanda, tudo que a cidade requer. Não, isso também é utópico. Eu não estou dizendo em fazer tudo, eu estou dizendo em fazer o necessário e um pouco mais. Ou seja, nossa cidade precisa progredir. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca fui partidário do ex-prefeito Rômulo, nunca fui. Eu devo ter entrado no gabinete dele umas 2 vezes, 3 vezes, e uma delas foi para levar de presente um livro que eu sei que ele gosta, mas eu sempre respeitei. Colega dos meus filhos, tem a mesma idade dos meus filhos, sempre respeitei, nunca tive. Mas ele fez uma coisa, e ele fez inclusive ancorado num projeto que a gente deixou, que foram aquelas avenidas da região lá do Laranjais, lá do Bombeiro, que vai sair no Santa Luzia, o Zé Gomes. Uma cidade para progredir, ela precisa de avenidas, ela precisa de artérias. Uma cidade espremida é como o coração. Uma hora vai ter que colocar um stent, porque o fluxo não passa. Então um comerciante não vai investir em certo lugar, porque ele diz o seguinte, não tem estacionamento, meu cliente não tem onde parar, eu não posso parar na rua. Essa avenida tem um movimento doido, para o meu negócio não dar certo, então eu não vou pôr minha escola aqui, eu não vou pôr minha clínica aqui, porque o barulho é grande. Então, as grandes avenidas, as que forem possíveis, elas possibilitam o investimento. Por isso que a cidade cresce. Então, assim, Porto Ferreira, a gente deixou um estudo que a gente ligava a Vila Sibila, aproveitando o leito antigo da ferrovia, ela passaria ali naquele terreno da Cerâmica Porto Ferreira, bem ao fundo, passaria ali atrás da PAI, aproveitaria o leito da ferrovia e já saía lá na frente. São artérias, são anéis. A ex-prefeita Renata, por quem eu tenho um absoluto respeito, inclusive votei nela para vereadora, faço questão de dizer isso, e votei por 2 razões. Primeiro, pela educação e atenção que ela sempre teve com as pessoas. Se ela foi uma boa ou não prefeita, eu não quero fazer consideração, porque não é esse o objetivo. Mas eu gosto muito da postura dela. E votei, porque eu prometi e dei o voto para ela. E olha, que muitos colegas foram candidatos. Mas eu sou escravo da palavra. Eu disse que votaria e votei. Ela aproveitou um trabalho que a gente deixou também e fez a duplicação ali na Rodolfo Street, que foi importante. Eu tive a oportunidade, junto com o Maurício, negociar com o seu Edson Toledo, que ainda era, na época, era o gestor, hoje é falecido, na época ele era o gestor da Cerâmica Porto Ferreira, e nós empurramos a cerca bem próximo do prédio dele para ter aquele espaço. Nós fomos, na época, conversar na época era Cargill, não sei se ainda é Cargill, porque eles faziam dali um estacionamento, sem problema nenhum. Eles entenderam, modificaram, e ela aproveitou esse leito, ela aproveitou e duplicou. Ótimo, é isso que a gente precisa, né? E só em complemento, para a gente não ficar nesse tema,
É preciso também fazer justiça ao prefeito Maurício, que ele lutou muito para que Porto Ferreira tivesse a titularidade da área da FEPASA. Aquela área nunca foi de Porto Ferreira. E como a rede ferroviária federal foi privatizada, aquela área passou a ter um dono. Então nós conseguimos, e como ali era um limbo, junto a um limbo jurídico, então junto à Secretaria de Patrimônio da União, o prefeito conseguiu essa titularidade e depois o Rômulo, no governo dele, complementou esse trabalho regularizando de vez a área do Anésia, a ocupação, a área de baixo, que a gente chamava de Jardim Esperança, hoje eu nem me lembro o nome que foi rebatizado, mas a gente falava o Anésia de baixo, que a lei só me permitia limpeza. Então toda semana a gente ia com a máquina para retirar o lixo, às vezes para dar uma arrumada na rua de terra, porque legalmente eu não podia gastar R$1 de asfalto para melhorar a vida daquele povo. E aquele povo é ferreirense, porque quando eles saem da casa deles, compram um pãozinho, 1 litro de leite, eles estão pagando imposto. Então nós não temos que ter no serviço público cidadão de primeira classe nem de segunda classe. Nós temos que ter cidadãos. Então esse reparo é importante e volto a dizer para você, se Porto Ferreira não tiver uma visão moderna, não é utópica, faça um plano de 20 anos, faça um plano de 30 anos. Eu já estou fora do serviço público há 14. Então, se a nossa sugestão lá atrás tivesse sido acolhida, hoje nós teríamos um distrito industrial para acolher. Por que nós não temos aqui uma indústria de cerveja, uma indústria de refrigerante, se nós temos 2 fábricas de garrafa aqui, para poder agregar? Por que nós não temos uma indústria de alimentos que possa envasar em embalagem de vidro, se nós temos 2 indústrias aqui, já para ter essa sinergia? Por quê? Porque se pensa pequeno. Se pensa muito pequeno. Então a gente tem que pensar no micro, o micro é muito importante, porque ele corrói o grande. Mas se a gente não pensar grande, a gente fica só no micro e passa a ser essa a nossa régua, pequeno. Fica a dica aí para os gestores públicos, né? Assuntos muito importantes e que, a princípio, assim, no meu olhar de leigo, parece muito simples de se resolver, né? É só, como o Edson mesmo diz, ter coragem, né? Ter iniciativa de fazer acontecer, né? E não só pensar como que eu vou conquistar mais votos daqui 4 anos, e sim colocar a mão na massa, né? E ter postura de gestor mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. E nós vamos ter que te convidar de novo, porque esse assunto é muito bom e nós vamos trazer o Mourão junto, que infelizmente não pode estar aqui hoje, né? Mas vai ser um debate muito legal. Mas se tivesse aqui, ia ser complicado. Já estaria, porque ele é mais bem preparado do que eu, mas vamos lá. Mas legal, mas nós vamos voltar nessa pauta aqui em um outro episódio com Edson Pudense também. Então, vamos lá, Edson. Voltando à sua história, né? Quando que a literatura se tornou um propósito para você? Olha, eu não me identifico como escritor. Eu digo que eu só escrevo. Pode parecer uma falsa modéstia, mas é que eu vejo diferenças. O escritor profissional é aquele que coloca o escrito dele como caminho e meio dos propósitos dele profissionais. Eu não. Eu escrevo modestamente e escrevo como terapia. Para mim é muito importante escrever. E não é toda hora que eu consigo escrever. Eu já cheguei a ficar 2 anos sem escrever uma linha. Não vinha. E já cheguei a escrever um artigo enorme, assim, em horas, 2 horas, 3 horas, tal. Então, eu não coloco isso como dom. Eu coloco isso como um meio, um caminho para que eu me sinta mais em paz, eu me sinta bem. O primeiro livro que eu escrevi chama-se Da Gafe ao Garfo, do erro à comida. É um livro muito ruim,
Eu não faria de novo aquele livro jamais. Mas eu aprendi também, conversando com algumas pessoas que são realmente escritores, que é assim mesmo. A gente quer tacar fogo no primeiro livro. Porque eu vejo que ali eu poderia ter aproveitado melhor aquele espaço, eu poderia fazer com a mesma intenção, mas algo mais bem aproveitado. No entanto, ele é um livro técnico, é um livro para gestores de bares, restaurantes, hotéis, onde envolve cuidados mínimos, e eu digo como melhorar o seu negócio sem gastar R$1. Vou te dar um exemplo. Você entra numa choperia, num bar, num restaurante, e tá tudo lindo, tudo maravilhoso, senta à mesa, grupo de amigos, ou é uma questão mais pessoal, é um casal, seja como for, é uma ocasião. Aí vem o garçom, já começa a dar tapa nas costas, já começa a chamar de amigão, e ainda comete uma gafe, que normalmente acontece com os jovens, pergunta pela namorada antiga, e a fulana não vem? Já causa constrangimento. Então eu falo sobre isso, sobre a postura de cada profissional. O profissional que não serve, a pessoa que não serve, é a posição mais nobre do ser humano. Não é o servido, é quem serve. Mas ele precisa entender os limites dele, o lugar dele. O cardápio, você escolheu o prato. Nossa, então, aí vem o garçom, cabisbaixo e tal. Então, sabe o que é? Não tem. Não tem. Então, por que não botou uma simples etiqueta em cima? Esgotado. Não tinha problema. Ou seja, o comerciante ele começa a gerar no cliente insatisfações. Ou seja, sentimentos negativos, aonde lá no inconsciente dele, quando ele tiver que decidir em que lugar ele vai, a cabeça dele começa a levar para outro lugar, não aquele. Que foi um show, foi um espetáculo, uma maravilha. Não que tudo tenha dado tudo certo, mas que na grande maioria deu tudo certo. Então são toalhas surradas, sujas, banheiro. Você sabe que até por uma questão anatômica, as mulheres requerem banheiros com mais cuidado ainda. É uma questão específica anatômica. Você imaginou que há mulheres que se levantam, vão ao banheiro, voltam para a mesa, quando ela tem intimidade ali, ela diz, gente, o banheiro está uma lástima. A tua cabeça já vai para a cozinha do restaurante, da choperia, do bar. Fala, os caras do banheiro, essa sujeira, minha comida está sendo feita como? Numa latrina? E isso é um processo que o inconsciente vai trabalhando. E você não... Por isso que você vai ficando incomodado, você não vê a hora de ir embora. Som em excesso, aquele som que você não consegue conversar fácil, você quase beijando um ou outro, você não consegue falar porque a pessoa não ouve. E aí você vai erguendo o tom de voz, porque aí está todo mundo berrando, e aquilo vai cansando. Por quê? Lugar de refeição, lugar de tomar alguma coisa, tudo, deve ter animação. Deve ter música, tem que ser uma coisa alegre, mas o importante ali são as pessoas. E muitos se esquecem disso. Eu te pergunto, por que quiosque de praia tem que ter banheiro porco? Agora, e se você tivesse banheiros muito bem cuidados, você acha que aquela pessoa não ia consumir na sua barraquinha? Claro que ia. Mas teve um ou outro. Sim, mas a maioria ia falar, opa, é aqui que eu quero que meu filho tome o sorvete dele, coma o pastelzinho dele, vou fazer minha caipirinha aqui, meu suco, porque esse lugar é limpo. Então eu escrevi sobre isso. Depois da gafe e o garfo, qual o livro que você escreveu? Foi um infantil que eu não lancei ainda, porque ele está em fase de produção, porque tem muita ilustração, isto custa caro, e como eu não sou um escritor profissional, quem banca sou eu. Então isso está sendo feito com muito carinho, muito cuidado, que é um pinguim na floresta. Aí eu sei que muitos vão dizer, mas o que esse pinguim está fazendo na floresta? Isso veio da minha relação com meu filho Pedro. Quando eu ia colaborar com a mãe e ela pedia para
fazer o Pedro dormir, eu contava sempre a mesma história. Ping, um pinguim na floresta. E ele adorava dizer, pai, não existe pinguim na floresta. E eu dizia para ele, o pinguim é meu, eu vou para onde eu quero, escuta essa história. Aí eu contava a mesma história e ele ria e dormia rindo. No outro dia ele queria a mesma história. E aí eu escrevi um livro infantil com bastante ilustração, onde é um pinguim que desobedeceu o papai e mamãe. Esse pinguim foi buscar uma sardinha no mar, acabou se perdendo. E acontece um monte de coisa e ele vem para onde? No Rio de Janeiro. E o lugar mais fresco do Rio de Janeiro é um riacho que tem na Floresta da Tijuca, que eu não sei se a maioria sabe, é a maior floresta urbana do Brasil, é a Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro. Lá tem muitas cachoeiras, riachos e tal. E lá ele começa a encontrar os outros bichos. E aí a história se desenvolve. E tem um final interessante e, a meu ver, pedagógico. Então, é um livro para colorir, é um livro para a mamãe e papai contar para os filhos, é um livro leve, zero violência, divertido, tem lá umas graças que os bichos aprontam. Então, eu fiz isso em homenagem aos meus filhos, né? Para que o outro não fique enciumado, mas o outro dormia direto, nem esperava a história. O Bruno, o mais velho. Depois desse, eu escrevi O Azul da Cor do Céu. Eu trouxe o livro, vou lhe presentear. O Azul da Cor do Céu foi a realização de um desejo muito antigo. O Edson, só fazer um complemento aqui para o pessoal entender que o Edson falou no começo que ele não é escritor. Só que ele escreveu um monte de livro. E tem um outro detalhe. Não é fácil, gente. Eu sei porque eu também escrevo. E não é fácil sair de um tema totalmente diferente que é a gestão e vir lá pro infantil. Exato. Porque é um eixo muito distante. A linguagem, a comunicação é totalmente diferente, né? Então, assim, apesar da modéstia dele, ele é sim um escritor, porque é muito difícil fazer isso, né? Vamos lá, Edson. Azul da Cor do Céu. Eu penso que você vai ficar mais surpreso ainda com o outro livro que eu acabo de escrever. Então, o Azul da Cor do Céu, ele tem, inclusive, no livro, na capa do livro, o desenho de uma foto de um olho azul. E esse Azul da Cor do Céu é uma história baseada no início em fatos que ocorreram comigo, mas é um romance que não aconteceu, é ficção, porque senão eu apanho quando eu entrar em casa, mas eu faço questão de dizer, esse romance realmente não existiu, de uma personagem de nome Marisa, que é o nome dessa amiga minha de escola, que a cidade inteira babava por causa dela, mas era um amor juvenil, 13, 14 anos, né? Ninguém sabia o que era amor, não tinha dado um beijo na boca, né? Eu tenho 62 anos, eu estou contando uma história de quase 50 anos, então os tempos eram os outros, né? A gente tinha que ir no primeiro baile para dar um beijo, né? Hoje não existe nem baile. E eu fiz questão de inserir nesse romance, é um romance que começa na fase de infantil para adolescência e depois vai para a vida adulta até o encerramento do livro, que eu não vou dizer qual é, obviamente, mas eu gostaria que as pessoas entendessem que aqui eu não falo de religião, mas eu introduzi o tema fé, que é um tema muito caro para mim. O tema religião eu prefiro ignorar. A fé que eu professo e a fé que eu tenho, eu sou cristão, por definição, respeito quem não seja, mas eu sou, por definição, porque ser cristão me basta. Ou seja, é essa definição na minha forma de enxergar que o Cristo espera, que ele baste, que você não vá buscar outros deuses, né? Então, o Cristo me basta. E eu narro na história um milagre
que aconteceu porque a personagem, isso eu posso falar, adoeceu, mas houve um processo para que ela fosse merecedora, porque milagre é merecimento, ou de quem recebe, ou de quem tanto pediu, mas ele é merecimento. Por vezes aquele que recebeu o milagre não era nem digno dele, mas a súplica daquele que dobrou o joelho foi tão forte, tão verdadeira, que Deus não pensou duas vezes, né? Então eu introduzi esse tema fé. Então o livro ele tem como subtítulo o poder do amor e da fé. E eu entendo que a vida é construída desta forma: amor e fé. E o que a gente vive é tudo que acontece entre esses dois pontos, entre o amor e a fé. Isso é a nossa vida. Então eu narro, até o meio do livro você vai pensar que é um livro de comédia, porque é uma palhaçada uma atrás da outra, e isso acontecia comigo, era ridículo, mas acontecia. Eu tenho o maior orgulho da minha origem absolutamente pobre, era uma desgraça. Mas eu tive o privilégio, por tudo que aconteceu com meu pai, e eu contei no início, de ter sido criado com o apoio dos meus avós. E eu nunca passei fome. Mas eu nunca tive além do básico, do básico, do básico. E você não faz ideia como dentro de mim o básico já basta. Hoje, claro que eu gosto de passear, gosto de comprar uma roupa nova, gosto de um carro bom, gosto de tudo que é bom, material, você pode ter certeza que eu adoro. Mas para me bastar, o básico já tá ótimo, já me atende. Eu aprendi a conviver com o minimalismo, com o menos, né? Eu acabei de fazer uma viagem, fiquei 10 dias fora, eu não comprei um chaveiro. Eu não comprei um chaveiro. E fiz uma viagem maravilhosa. Por quê? Porque eu não precisei comprar um chaveiro. Eu não precisei comprar absolutamente nada. Eu comi bem, bebi bem, passeei. A gente precisa dar mais importância às pessoas, não às coisas. Hoje em dia, principalmente os jovens, eles precisam do telefone celular mais sofisticado. Eles precisam do melhor videogame. Eles precisam do melhor tênis, da melhor roupa, do melhor carro. Eles precisam. As meninas, eles precisam das melhores maquiagens, mais caras, mais sofisticadas. Elas precisam mexer no cabelo, elas precisam. Eu sou a favor de tudo isso. A gente não deve ser hipócrita. Se o mundo evoluiu materialmente e essas questões materiais puderem melhorar a nossa vida, dar conforto, maravilha. O problema é que as pessoas acham que só isso basta. Você não vê mais um irmão abraçando um irmão. Você não vê um filho abraçando um pai e a mãe sem interesse. Você não vê. Você não vê alguém dando um telefonema falando: fulano, fulana, você sumiu, tá tudo bem. Mas tá me ligando por quê? Não, porque eu senti sua falta. Mas você precisa de alguma coisa? Eu só liguei porque eu senti sua falta. Aquele teste que se faz da pessoa abrir uma mão, aqueles que podem ter os 5 dedos, abre uma mão e pede para colocar em cada mão um amigo e não consegue preencher, nunca foi tão verdadeira. E até um tempo você chegava no 3, no 4. Hoje você para no 1 e fica em dúvida se essa pessoa realmente é sua amiga. Faça o teste das mãos. Quem realmente é seu amigo? Quem realmente vai à sua casa, não pelo churrasco que você faz, pela piscina que você tem, ou pela feijoada que você proporcionou, pela chácara que você tem. Veja se essas pessoas iriam se você não tivesse bem de saúde. Se você estiver desempregado e está com uma dificuldade. Não é ir lá para emprestar dinheiro. Dinheiro não é fácil. Mas você pode emprestar seu tempo. Você pode dizer para a pessoa: olha, eu tenho 2 ovos em casa,
tenho 3, tenho 4, tá aqui. Eu trouxe o que eu tinha. Eu tenho um pacotinho de macarrão. Ó, já abri, tirei um pouco, mas tem um pouco. O teu pouco é tudo aquilo que a pessoa não tinha. Então, quando você acha que é pouco, para o outro que recebe, é muito. Só que a nossa geração não está sabendo sequer receber. Então, às vezes, você vai fazer um gesto, você recebe a repulsa. A pessoa não sabe receber. Eu disse para você, eu tive o privilégio de ter sido criado por uma senhora que tinha 1,5 m, analfabeta, minha avó, que o dia inteiro tinha gente batendo no portão de casa, porque ela tinha canteiro de ervas medicinais. O dia inteirinho minha avó distribuía as ervinhas medicinais dela, um pedacinho de pão, um bifinho que sobrou, quando tinha bife, que a gente tinha bife aos domingos. E olhe lá. Então, hoje, parece que ser simples, parece que ser bom, parece que ser generoso é sinônimo de idiota, de trouxa. Meu irmão, se eu te faço alguma coisa, eu agradei a Deus. Se você não me pagar, Deus me paga. Deus já me pagou. Eu tenho dificuldades? Muitas. Defeitos? Nossa, de monte. Falhas? Cometi muitas e acho que vou cometer outras. Muita coisa eu não faria? Muita coisa eu não faria. Muita coisa eu não diria? Muita coisa eu não diria. Mas se tem uma coisa que eu jamais vou deixar de ter dentro de mim, é a fé que me manteve em pé até hoje. Eu não estive em pé por causa das pessoas. Eu estive em pé até hoje porque nas horas mais difíceis eu tinha um conselheiro, eu tinha um pai, eu tinha um amigo que eu nunca enxerguei a figura dele. Eu não sei se ele tem barba, se ele tem vestes brancas, porque não há nenhum relato de alguém que tenha visto, né? E os relatos que estão na Bíblia são duvidosos. Não, a Bíblia é duvidosa, muitos relatos são duvidosos. Aquele Cristo de olhos azuis, cabelos longos, aquilo foi criado no Renascimento, porque havia uma queda das pessoas na crença do cristianismo. Então os pintores ali em Florença decidiram criar um Cristo de olhos azuis para ser garoto propaganda da igreja cristã. Uma aberração, né? E a fé que eu tenho não importa se o meu Cristo não tem dedo, não tem braço, não tem perna, se não tem dente. O Cristo que eu professo e faço questão de sempre propagar, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Embora o objetivo primeiro não, mas em razão do livro, sim. E quando você me der o prazer de ler o livro, eu gostaria das críticas, mas eu gostaria de que você comentasse se você concorda que aquele milagre teve um propósito. Quando eu escrevi o final do livro, eu pedi para minha secretária dar uma lida. A secretária lá do escritório, ela não é exclusiva minha, do nosso escritório. E ela leu e chegou para mim e falou assim: doutor, esse não é o senhor. Esse final não é o senhor. Por quê? Ela falou: não sei. Pensa, mas não é o senhor. E é duro quando você recebe uma opinião assim, truncada, oculta, uma coisa assim. Falei, poxa, não sou eu. Eu reli e escrevi o final do livro. Ela adorou e falou assim: esse é o senhor. Então, assim, entenda que mesmo a gente que se atreve a escrever, a gente nunca perde por ouvir. Sempre vai ter alguém dizendo: olha, cuidado que tem um buraco, você vai cair. A arrogância derruba as pessoas. Isso não quer dizer que se você tem uma atitude humilde, verdadeiramente humilde, respeitosa, você vai ser uma pessoa livre de problema. Não, o ser humano tem problema de todo tipo. O meu, se eu disser uma meia dúzia aqui, você fala: pô, como é que você está vivo?
Mas eu digo para você o seguinte: como é que eu vou reclamar da vida se eu, ainda que com muitas dificuldades, cheguei até aqui, cheguei aos 62 anos, fiz tanta coisa na vida, espero ainda ter tempo de fazer outras tantas, pude estudar, pude ajudar um ou outro, meus filhos saudáveis. O que mais que eu quero? Resolver problemas? Todos, quero resolver todos. Todos. Pode ter certeza que vai dar uma... As pessoas que dependem de algumas coisas que eu preciso resolver vão saber que o prazer maior será o meu. Mas enquanto aquilo que eu sempre falo que enquanto eu não tenho o que desejo, eu trabalho para ter o que eu preciso. É assim que eu vou tocando a vida. Esse é o Azul da Cor do Céu, que antes de eu falar do último livro, do mais recente, eu trouxe aqui, entrego para você. Muito bom. Me dá o prazer de ler. Aqui, ó, Azul da Cor do Céu, né? Editora Telha, você acha nas plataformas Submarino, Magalu, digitou lá Azul da Cor do Céu, Edson Pudêncio, vai aparecer. Muito bom, fico muito grato, vou ler com muito carinho e depois vou te dar um feedback. Será um prazer e ele é importante o feedback. Muito bom. Bom, já que você disse que como é que eu saí de um livro técnico profissional, fui para o infantil, e do infantil eu fui para um romance com componentes de reflexão de ordem da fé, eu evito a palavra religiosa, a editora me encomendou um livro pesado. A gente chama de literatura hot, uma literatura erótica. Eu fico até constrangido de falar, porque o livro ficou muito pesado. Mas, a meu ver, ele ficou muito bom. O que eu fiz? Como eu tive o privilégio, eu digo privilégio porque ir para esse lugar é privilégio. Eu tive o privilégio de ir muitas vezes a Paris. É a cidade no mundo que eu mais me identifico. Eu poderia me identificar plenamente com Santa Cruz da Conceição, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira, gosto de todas elas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu não vou perder a oportunidade. Gente, vocês foram surpreendidos assim como eu fui. Eu não imaginava que ia ter essa vertente né, no portfólio de livros dele. Fui surpreendido, não está na pauta aqui, né? E eu escrevi, então, esse livro, porque eu tive a oportunidade de ir para lá sozinho, acompanhado, com filho, gato, papagaio, periquito, assim. Inclusive, estou chegando de lá agora. E é a cidade que eu disse que eu mais me identifico. Não sei, é uma coisa que me agrada, além dela ser extraordinária, maravilhosa, me sinto seguro, confortável. E eu escrevi um livro e coloquei como título Tudo Acontece em Paris. Esse é o título do livro. Esse tudo, você imagina, se é uma literatura hot, erótica, então você imagina esse tudo. Então eu escrevi uma trama de vingança, onde os proprietários de uma agência de turismo, que no livro prestam, na história, serviços de guias exclusivos para os milionários, tal. Essa agência se vê envolvida numa trama de vingança, aonde a irmã do presidente da Rússia, casada com um amigo dele, ela vai a Paris fazer um curso e o trai. Esse amigo chega para o presidente da Rússia, que hoje é Putin, mas eu chamei de Lutin, com L de laranja, e diz o seguinte: olha o que a sua irmã fez comigo. O presidente falou para ele: você coloque a sua vingança em prática do jeito que você quiser, você só não a mate, porque os meus pais ainda são vivos.
Agora se vingue do jeito que você quiser. Esse personagem traído vai a Paris e engendra um plano de vingança que cabe envolvendo o primeiro-ministro da França, pois ele era o amante da mulher dele. Então, o livro fala de uma trama de vingança, quase um conflito internacional, entremeado de luxúria e tudo mais, e não vou dizer as palavras próprias, porque o momento é impróprio. Mas não é um livro de sexo explícito. É um livro que tem muito sexo dentro de um contexto. Esse livro já está em fase de revisão, então eu acredito que dentro desse ano a gente lança o infantil e esse livro. Muito provavelmente esse livro erótico eu vou lançar com pseudônimo e vou manter o meu nome no livro infantil. Justamente porque eu não quero agredir as pessoas com essa comparação. Muito legal, isso. Muito legal. É intrigante também a história, hein? Ela é. Edson, já indo para os finalmente aqui, né? Qual que é a sua visão aí para o futuro? O que você ainda pretende escrever? Quais os seus próximos projetos? O que está aí na caixinha de surpresas do Edson? Vamos lá. Eu continuo trabalhando, tenho lá meu trabalho que me consome o dia a dia. Eu quase já não uso mais paletó e gravata, porque eu viajo muito aí a trabalho da empresa, eu cuido de algum patrimônio da empresa, dos bens da empresa e tal. Então é um trabalho já quase de gestão mesmo de patrimônio. Mas eu acho que eu não quero mais estudar, embora eu veja que é importante, porque eu gostaria de dedicar mais a escrever. O próximo livro é um romance puro e simples, sem outros contextos, mas um romance puro e simples. Já tem nome, chamou Amor da Minha Vida. Eu acho muito importante definir o nome, porque ele vai ser um guia da história. Todo mundo teve um amor na vida. Todo mundo. O sujeito lá da roça, simplinho, com uma enxada nas costas, ele teve um amor. Ele tem um amor. Qualquer pessoa tem. O desamparado que está na rua, que não tem uma casa para morar, ele tem uma história. Já passou um amor, ou ainda tem um amor, ou ele está vivendo um amor com alguém que também está nas ruas. Então, sempre há um amor da vida. Então, o amor da minha vida vai ser um romance construído com diálogos e reflexões. Eu gosto muito de diálogos dentro da história. Eu não gosto só da narrativa. Era uma vez e vai contando. Não, eu gosto do diálogo. Eu li bastante Ariano Suassuna e ele baseava muito em diálogo, o tempo todo, diálogo. E gosto muito. Li outros, mas o Ariano, para mim, é uma bela de uma referência importante. Jorge Amado também, mas o Ariano é a minha preferência. E eu quero estudar um pouco sobre espiritismo. Porque eu entendo que a ignorância faz com que a gente não entenda como o espírita enxerga esse plano. Eu nunca tive uma inclinação espírita, mas acredito por não conhecer. Ah, mas então você conhecendo, você vai se tornar espírita? Não. Eu conhecendo, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Esses rótulos eu deixo para lá. Uma coisa me conflita um pouco com a doutrina bíblica. Eu enxergo que a gente vive, Edson, a gente vive um eterno aprendizado. E a vida é um milagre tão especial. A vida é um milagre. Sou contra o aborto. A não ser aquele legal que para salvar a mãe. Tirando isso, eu sou contra o aborto. Ah, me arrependi, sou contra. Ah, o casal se desfez, sou contra. Sou contra.
Sempre vai ter um casal para adotar, vai ter alguém para ajudar. Então, eu sou contra o aborto. Um cristão não pode ser a favor do aborto. Essa é a minha visão. Pode ser sectária, mas é a minha visão. Mas eu penso que a vida, por ser um milagre tão especial, a gente vive muito pouco. Será que a gente não está aqui num estágio? Será que a gente não está aqui elevando o nosso espírito? Porque vamos só voltar para concluir, eu sei que você tem seu tempo, mas vamos só voltar ao seguinte: o que era Cristo senão Espírito? Quando o Cristo foi crucificado, ele voltou em forma de Espírito. Não é fantasma, mas ele voltou em Espírito. E ele vive, na minha forma de enxergar, eternamente como Espírito. E aí vem alguém fala da doutrina espírita ou se define como espírita, o preconceito faz com que a pessoa olhe de lado. Uma coisa eu já vim aprendendo: todas aquelas pessoas do meio espírita são pessoas que leem muito, são pessoas que não repetem as coisas como papagaios. E eu gosto muito da leitura e da reflexão. Por isso que eu acho que o outro livro, depois do romance, eu vou ter um componentezinho, talvez até um romance com um componente sobre a ótica espírita da nossa existência nesse plano. E olha só, isso daí já dá um outro tema para outro podcast, né? Também é um assunto muito interessante. Com certeza. Edson, e quem quiser encontrar o Edson nas redes sociais? Eu vou falar uma coisa para você que talvez se decepcione. Não sei. Eu tenho lá eu não uso rede social. Eu tenho lá um endereço como é que chama? No Instagram. Se alguém quiser me procurar, procura lá Edson Pudense, que você vai achar, ou E-Pudense. Mas tirando isso, eu não sei. Eu nunca me preocupei com isso, porque eu nunca olhei as minhas atividades, principalmente na escrita, como um meio profissional. Se tem uma coisa que eu gostaria de fazer, é parar tudo que eu estou fazendo e ser palestrante, por exemplo. Mas eu acho que para ser palestrante eu precisaria me preparar primeiro, estudar um pouco, aprender as técnicas, entrar numa boa agência. Hoje, por exemplo, se eu tiver que ligar um monitor para mostrar uma coisa numa tela, eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Eu nunca me preocupei com isso. Eu fui fazer uma palestra um tempo atrás para a OAB, eu estou inscrito como palestrante na OAB, e eu cheguei na cidade, acho que é Cotia, se não me engano. O senhor trouxe notebook? Não. O senhor tem um pendrive? Não, pendrive eu tenho, eu trago meu material aqui. Mas o senhor não tem o seu notebook? Não. O senhor tem o cabo? Não, não tenho. Aí tiveram que correr lá, adaptar, tal, fazer. Então, assim, eu realmente, quando eu falo que rede social para mim é uma coisa discutível, porque eu não enxergo, por exemplo, podcast, programas de televisão, YouTube, eu não enxergo isso como rede social. Eu enxergo como canais de comunicação. Para mim, rede social é WhatsApp, sei lá, Instagram, Facebook, nem se usa mais e tal. Então, se alguém quiser me achar, vai lá no Instagram, digita lá Edson Pudense. Se alguém se interessar pelo livro, Editora Telha, é só entrar no Submarino, nessas empresas que tem o e-commerce, o livro você recebe em casa. Meu propósito não foi vender milhares de exemplares, embora tenha vendido bem, esteja ainda vendendo. Meu propósito foi passar uma mensagem que penso eu que nesse podcast eu alcancei mais gente do que com o meu livro, né? Mas a ideia é sempre, nem que seja para uma pessoa. Eu tenho um propósito pessoal de não passar um único dia sem que eu passe uma mensagem de fé para quem me ouve. Muitas vezes quem nos ouve está no seu pior momento e a gente não sabe. Está no seu pior dia, no seu pior mês, no seu pior ano, na sua pior fase da vida. Está sem dinheiro, está sem autoestima, está sem trabalho, está sem esperança.
Então, quando a gente dirige uma palavra e abraça essa pessoa com as nossas palavras, a gente está enchendo aquela pessoa de energia. Já ela não se sente sozinho. Isso não nos faz santificado. Isso não nos faz divino. Isso nos faz servo de Deus. Isso já basta, como eu disse no início. Olha só que mensagem interessante que tem aqui, né? Não importa como a mensagem chega para você, não importa o meio, mas o que importa é que a mensagem chegue e que ela te faça bem, né? Edson, foi um prazer enorme receber você aqui. Eu acho que aprendi muita coisa aqui hoje. Fui surpreendido com muita coisa aqui hoje, né? E fica o convite aí para você voltar mais vezes para a gente falar mais sobre política, mais sobre pessoas, né, que é muito importante, e fica aí o convite, a porta está aberta para quando você quiser voltar aqui para passar mais mensagens para a nossa audiência. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!